Muita paz para todos nós. Sejamos todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. É muito bom estarmos aqui novamente com vocês, pela segunda vez, aprendendo assuntos da doutrina espírita, que é dotada de razão, sempre rogando ao nosso Pai maior, que é Deus, Pai amoroso e bondoso para todos nós, a Jesus, amigo de todas as horas, de vida em vida, sempre coordenando a nossa existência, e aos amigos da espiritualidade, presente na vida de todos, no dia a dia, na busca da reforma tão necessária, nas mudanças para a luz junto ao Pai. Portanto, sejamos todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Hoje nós temos uma dinâmica com vocês e nós vamos interagir, um pouco de teatro, um pouco de representação, à luz da doutrina espírita, não resta dúvida. E quem participar comigo aqui, no final da palestra, eu vou fazer o sorteio de uma nota de R$50 novinha. Tá? Fica tranquilo que é verdade, viu? O pessoal fala, mas já vem com mentira, né? Mas é isso daí mesmo, a gente vai fazer o sorteio de uma nota. Quem participar, vocês ficam à vontade, diretamente ou indiretamente, todos vão participar. Iniciando, né? Infelizmente, vamos lá novamente. Se alguém chamar vocês para fazer uma passeata contra a guerra, não vai não. Nenhum de nós devemos fazer uma passeata contra a guerra. Porque quanto mais você fala sobre a guerra, mais fomenta a guerra, pior fica. Porém, se alguém convidar vocês para fazer uma passeata a favor da paz, seja o primeiro da fila. Porque quanto mais você fala da paz, as pessoas querem conhecer como funciona, qual o bem-estar que nos traz. Então, em tempos difíceis que verificamos no momento, vamos falar de paz, se possível, o tempo que for necessário. O Kardec, quando falaram para ele que as mesas falavam, aquelas mesas de tripé, e se levantava e começava o código Morse, né? Começaram a codificar a doutrina espírita, e o Kardec percebeu que eram irmãos, companheiros, parentes, amigos desencarnados, e ele começa a conversar com eles, que eles estavam vivos, e depois eles conseguem fabricar, eu fabriquei aqui para vocês, uma prancheta da época do Kardec. É lógico que naquela época não tinha o plástico assim, era de madeira, tá? Mas para se ter uma ideia, né? A prancheta da época do Kardec, o lápis na ponta, né? As rodinhas, os médios colocavam as mãos sobre esta prancheta e ela ia psicografando a mensagem. Até que, com o tempo, o próprio médium pegava o lápis e psicografava. Hoje se tornou fácil. Então eu fiz um modelo idêntico da época, né? Até que não houve mais a necessidade nem das pancadas, nem das pranchetas. Hoje o médium é fluente, né? É ostensivo, ele tem toda a facilidade de trabalhar até com uma caneta esferográfica, não é assim? Então está aí para vocês perceberem como era, na época do Kardec, uma prancheta. Aquele rapaz, ele estava em uma estrada com muita sede, muita poeira, e ele desejava água. Mas ele vê que tinha uma placa que indicava para ele água a 9 quilômetros. Com muita sede é complicado. Mas o que acontece? Ao lado desta placa tinha uma outra, H2O a 500 metros. Se você tem conhecimentos gerais, estuda, se esforça, você vai ver que a fórmula da água
é H2O, apenas a 500 metros. E se você não estuda, não tem conhecimento geral, não se esforça, você vai tomar água a 9 quilômetros. Está aí a dinâmica da nossa vida. Quem estuda, se esforça, se melhora, né? Vai tomar água pertinho, sofre menos. Porém, quem não se esforça, vai passar pelas provas e expiações e vai caminhar um pouco mais. Não tem jeito. Então, por isso que eles falam, espírita, amai-vos uns aos outros e instruir-vos. É preciso que nós tenhamos conhecimentos gerais de tudo realmente, porque senão nós não caminhamos para a frente. Está aí, então, como que nós vamos tomar água, não é isso? Né? Eu peço licença, né? O Chico se levantou, naquela época, para ir trabalhar na fazenda modelo, e colocava terno, os homens colocavam terno para trabalhar, e chapéu também. O Chico colocou o terno e colocou o chapéu, peço licença, né? Para ir trabalhar na fazenda modelo. Assim que ele vai até o portão, um rapaz vem correndo, Chico, 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 você lembra do Juca? Claro, o meu ex-patrão. Ele morreu, Chico. Meu Deus, o que aconteceu? Então, olha, Chico, eu não sei, mas ele morreu e vai ser enterrado logo, logo, Chico. Porém, tem um problema. Ele acabou na miséria, falido, o seu ex-patrão, o Juca. Vai ser enterrado sem caixão. Ah, mas não pode ser enterrado. Eu tenho muita gratidão por ele. Quando eu precisei de um salário, mesmo que era pouco, ele me deu um emprego, eu sustentei a minha família, eu devo muitos favores para o meu ex-patrão, o Juca. Que hora vai ser o enterro? Logo, logo, volta lá, pede para eles aguardar que eu vou conseguir dinheiro para que ele compre um caixão para enterrá-lo. Então o Chico vira o chapéu de copa para baixo e sai a esmolar para o Pedro Leopoldo, pedindo jutório, e comprar um caixão para o seu ex-patrão, do qual ele tinha muita gratidão, coisa que às vezes nós não temos para o nosso patrão ou nosso ex-patrão. E ele sai a esmolar. Logo o seu pai fica sabendo que o Chico estava esmolando pela cidade para comprar um caixão para o seu ex-patrão, vai até o Chico, meu filho, para com isso. Você está me envergonhando perante a sociedade, as pessoas, os meus amigos. Não posso, pai. Eu vou continuar pedindo. Ele não pode ser enterrado sem caixão. De forma alguma. Eu vou continuar, mas você está me envergonhando. Eu vou continuar. E o Chico continuou a esmolar por Pedro Leopoldo, esbarrou num cego pedinte, o Tião. Ele já havia, naquela manhã, logo cedo, ganho algum jutório colocado em seu bornal. Esbarra no Chico, aquele senhor Tião cego. Ô Chico, é você? Sim. O que você está fazendo, Chico? Eu estou pedindo jutório para comprar um caixão para o meu ex-patrão. Aquele senhor cego virou todo o que tinha ganho o bornal e jogou no chapéu do Chico. O Chico olhou para ele no seu visual, não tinha vida ao olhar, mas tinha coração bom. E ele depositou tudo que ele havia ganho, pedindo esmola para o Chico. Graças a essa atitude, o ex-patrão do Chico não foi enterrado como indigente, sem caixão. Será que nós faríamos isso para aquele que nos fornece emprego? Que às vezes tem noite mal dormida como pagar seus funcionários? Ou a gente só sabe criticar aquele que nos fornece o trabalho, o nosso ganha-pão? É preciso pensar um pouco mais nesse assunto. O pessoal tem reclamado aí, né, todos nós, o calor chegou a 40 graus lá em Pindorama. Mas acontece que a dinâmica agora é de meio ambiente. Se você não tem árvores,
chega a 50 graus rapidamente. Se você tem árvores, com árvores, 24 graus, 22. Por que será que é tão importante uma árvore? É preciso. Uma árvore de 10 metros, ela joga no espaço todos os dias 300 litros de água. Uma árvore de 20 metros, ela joga, 20 metros de altura, ela joga no espaço todo dia 1.000 litros de água. Portanto, nós dependemos das árvores da Amazônia para mandar, através dos rios voadores, a chuva na nossa cidade, em nossa região. E ela viaja. Se você continuar desmatando a Amazônia, não vai ter chuva. E o calor vai aumentar. Com a árvore, ela nos traz a sombra e também consegue segurar toda a energia ultravioleta que causa o câncer, refrescando o nosso meio ambiente. Uma árvore equivale a 10 ar-condicionados. O que nós estamos fazendo com a nossa casa, onde que nós vivemos? Muitos falam, deixa para que os meus netos cuidem. Será? E amanhã a gente vai reencarnar aqui no meio ambiente que nós vamos largar. Pode ter certeza. Então está aí a necessidade da manutenção, meus irmãos, do nosso meio, da nossa casa, onde nós vivenciamos. O Chico nos deixa essa frase. Amai-vos uns aos outros, mas amar e não armar. Hoje a população está um pouco mais armada e nós não podemos nos armar. Quem tem este objeto dentro de casa é um tanto perigoso. Venhamos a ter um lar com amor, para que nós não tenhamos medo de viver e venhamos viver tranquilamente. É uma receita do Chico Xavier. Amai uns aos outros sempre. Aquele senhor cego também, né, foi até aquele calçadão, jogou uma esteira no chão, colocou um copo e colocou assim esta frase: sou cego, por favor, me ajude, e colocou ali. Um ou outro passava e jogava uma moedinha para ele. Uma senhora, uma executiva, ela passa, vê a frase, e ele vê que é uma senhora, porque ele coloca as mãos na sandália. Ela vai e escreve uma outra frase atrás deste cartaz e vira colocado. E vai embora, aquela executiva. Assim que ela vira o cartaz com uma outra frase, ele começa a ganhar muito mais dinheiro, jutório. O pessoal começa a doar mais moedas. Ele achou estranho, o que será que ela escreveu? Eu não consigo ler. No final da tarde, quando essa executiva retorna e ele vê que é a mesma pessoa pela sandália, ele pergunta, mas por favor, diga o que você escreveu no cartaz, porque mudou tudo. Olha, a sua situação é a mesma, você continua cego. Mas a maneira de olhar a vida é o que eu mudei. É um lindo dia e eu não posso vê-lo. Então nós passamos às vezes pela vida lamentando e não adianta piorar a situação. Então, se a nossa prova e expiação é essa, façamos do que mudemos a nossa frase ou a interpretação, vamos passar com ela mais tranquila, né? É o que eu sempre falo, as nossas provas e expiações nós trabalhamos com a mão esquerda, enquanto essa nós trabalhamos na caridade, na fraternidade, na divulgação das coisas do bem. A situação desse rapaz continuava a mesma, porém,
a maneira de colocar é um lindo dia. E eu não posso vê-lo, você está vendo. Que felicidade. Então, realmente, a pessoa vai interagindo, vai entendendo que devemos auxiliar um ao outro. Vamos lá, pessoal. Agora vocês poderão dizer para mim. Está funcionando aqui direitinho? Tá, né? Assim que eu cheguei ali, eu bati o braço na porta e formou um calombo. Eu entrei ali, bati a testa e formou um outro calombo, né? Bati a perna na cadeira e formou um outro calombo. Quem descobriu o Brasil? Alguém falou Colombo? Alguém sempre fala, né? É normal, viu? Nós vamos começar assim, mas depois não ficar craque até o final da palestra, viu? Nós temos nosso cérebro, isso é psicologia. Nós temos 5 segundos para refletir o que nós vamos falar. Tudo que eu estou falando para vocês, eu tenho 5 segundos se eu falo ou não falo. Porque depois que você pronunciou, se acertou, está tudo legal. Mas se você fez um mal na palavra, é aquela palavra que você falou assim, poxa, né? Aquela palavra mal falada. E você teve 5 segundos antes de dizer, antes de completar. O nosso cérebro ele permite que você pense antes de passar para frente. Porque depois que você passou, não tem jeito. E aí nós somos induzidos, né? Colombo descobriu o Brasil. E a gente vai, não é assim? A gente tem que raciocinar um pouco. Mas no comecinho aqui vai ser assim mesmo, viu? Tá? Uma das coisas que eu aprendi muito com as máscaras aí da pandemia, né? Sabe o que eu aprendi muito? Que todas as pessoas, né? Elas eram todas iguais. Todas bonitas. Porque eu conversava com todas elas na janela da alma. E eu não me preocupava se a pessoa era bonita ou era feia. Porque você conversava com a alma da pessoa. E todas as pessoas têm a beleza da alma. Então eu percebi que valeu a pena conversar com as pessoas o olho no olho. E todos nós conversávamos o olho no olho. Começamos a ter carinho pelas pessoas, né? Então nós aprendemos a lição que realmente a nossa alma tem uma janela fantástica que mostra o que nós trazemos dentro de nós. E a máscara fez com que todo mundo fosse igual, todo mundo fosse bonito ou feio igual, porém você conversava olho no olho, alma na alma. Que bacana, né? Dizem que Jesus, principalmente os jovens, dizem que Jesus era mochileiro. Porque mochileiro todos nós que fazemos turismo no final de semana, a gente coloca uma mochila nas costas, vamos fazer um passeio, vamos no ônibus, né? Vamos para a praia e colocamos, né? Nas costas, né? Então todos nós somos mochileiros. E a juventude fala que o Cristo também era mochileiro, porque ele vivia nas praias, no campus, na cidade, nas campinas, né? Ele estava sempre andando a pé, sempre a pé, descalço, né? Ou uma sandália. Porém, nessa bagagem aqui do Cristo, nessa mochila do Cristo, ele traz algo fantástico, né? O que ele traz nessa bagagem que ele traz? Que ele traz aquilo que nós também trazemos, virtudes. O Cristo traz na sua mochila, e nós trazemos na nossa bagagem, né, também virtudes. Né? O Cristo só trouxe virtudes. Só que na nossa mochila nós trazemos algo que Jesus não traz, né? Que é defeitos. O Cristo não traz nada disso. Então, nós temos orgulho, não temos? Claro que temos, né? Temos orgulho. O que nós fazemos com o nosso defeito? Para que ninguém vê,
nós colocamos para trás, ó. Todo mundo vê as virtudes do prete, mas ninguém vê os meus defeitos. A gente ostenta as nossas virtudes, olha. Acontece que todos nós vivemos em fila indiana. Sempre tem alguém na nossa frente e alguém atrás. Quem está atrás de você está vendo só seus defeitos. Não vê as virtudes. De vez em quando nós temos que ter coragem para nos reformar. Colocar os defeitos na frente, para trabalharmos os nossos defeitos, que nós conhecemos, e colocar o que para trás? Né? As virtudes. Para quem está em fila indiana verificando, olha as virtudes do prete e eles não veem meus defeitos. Senão só vê virtudes, só vê os defeitos. Nós temos que ter essa coragem de trabalhar os nossos defeitos, então nós colocamos aqui na frente. E as virtudes, não se preocupemos com isso. Que as nossas virtudes possam ser exemplos de vida para tantos que precisam aprender na vida. Perguntaram para o Chico, ô Chico, existe um mal feito? Vê se é uma bolinha de borracha, faz favor, pode apertar. Uma bolinha de borracha. O mal feito é que nem uma bolinha de borracha maleável, uma energia. Quando a pessoa deseja para você um mal-estar, que você não vai bem, tem inveja, então ela manda essa energia maleável que vai caminhar até você. Mas como você está sempre vigilante em oração, ela vem, encontra fortaleza na sua moral e vai embora. Porém, se essa energia chegar para você encontrar aquela falta de experiência, você não tem moral, não vigia, não ora, ela vai fazer um grande mal para você. Por isso que o Chico nos fala, vigiai e orai, para que o mal que alguém deseje para você não venha prejudicar a sua existência. Tá aí, então, como que é a energia? Porque se encontrar um buraco, ela se instala, não resta dúvida. O Chico nos deixou para nós essa vacina da alma. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. É a vacina que nós precisamos com pandemia ou sem pandemia, em qualquer instante. Enquanto você caminha com aquele que lhe fez mal, você fez mal, procure retificar, perdoar rapidamente. Enquanto você caminha, porque depois que cada um toma uma condição de existência desencarnado para reencontrar, para fazer os acertos necessários, fica um tanto difícil. Então, essa forma de perdoar 70 vezes, 7 vezes, é a vacina que todos nós temos que ter no nosso cotidiano. E é interessante que ele nos coloca, cada ofensa você tem que perdoar 490 vezes. Puxa, mas 490 vezes cada ofensa? É lógico, lá na centésima você já falou, já está perdoado, viu? Porque dá trabalho perdoar. Então você nem guarda as ofensas. Daí a fórmula do Chico para nós também, né? Quando o Chico, ainda jovem, foi na Igreja Católica e foi assistir à missa, o padre colocava a hóstia no cálice e levantava a hóstia. E o Chico via que a espiritualidade jogava muita luz na hóstia durante a missa, quando o padre levantava para que a energia espiritual ali, o magnetismo. E quando as pessoas colocavam a hóstia na boca, engolia pedaços de luz. Olha o que o Chico via durante a missa do padre. E ele falava isso para o padre não acreditava. É a mesma coisa, acontece conosco quando você vai ingerir a água. Você engole pedaços de luz também. A água do Chico era sempre leitosa, porque tinha sempre medicamento, ele havia necessidade
de medicamento também. Eu gostaria que cada um de vocês agora desse um pulinho para a casa de vocês e fosse até o guarda-roupa, onde que vocês têm sandálias ou sapatos. Quem tem 27 pares de sandália ou sapato guardado? Tem, né? Tem gente que tem até mais que isso. Quando o Chico falou que tinha pessoas que tinham mais de 27, eu não acreditei. E a funcionária que trabalhava comigo, Prete, eu tenho 27 mais ainda. E nós temos apenas 2 pés. Quando você chega na doutrina espírita, a primeira coisa que você aprende a desvencilhar do supérfluo. Não podemos utilizar o supérfluo de sobra dentro de casa. Porque se você tem demais, alguém tem de menos. Está faltando. Mas eu quero que vocês verifiquem na quantia de sandália ou sapato, se vocês têm esse tipo de sandália lá que eu fiz para vocês. De garrafa PET. Alguém tem? Não tem. Prete, mas alguém usa isso? Usa aonde? Na África mais miserável, a parte mais pobre. Eles usam. E nós não temos isso dentro de casa. Que bênção. E você não vai encontrar isso numa loja nenhuma para comprar. Não tem. Nós estamos muito bem, meus irmãos. Quanta gratidão a Deus pelos bens materiais que nós temos. Podemos ter menos, só o necessário. Porque tem gente que passa necessidade e usam assim. Fica a lição que quando nós chegamos na casa espírita, o supérfluo tem que ficar para trás. Sou ateu. Pelo amor de Deus, não me fale de vida após a morte. O ateu é aquele que sabe que Deus existe, mas ele faz tanta coisa errada que ele vai ter que acertar contas, ele prefere negar a Deus. Então ele nega o tempo todo, né? Acontece que no Concílio de Constantinopla, no ano de 553, no Concílio dos Papas, até aquele momento a Igreja Católica divulgava a reencarnação. Mas acontece que Teodora, a esposa de Justiniano, era escravocrata, judiava dos escravos, não gostava deles, e ela sabia que ia reencarnar na cor escura, se ela continuasse divulgando a reencarnação. O que ela pediu? Ela pediu a seu marido que a Igreja Católica, a partir daquele período, negasse a reencarnação, para ela não precisar espiar ou passar pela condição que ela fazia para os escravos. Não adianta nada, é apenas uma colocação, mas a condição da reencarnação é própria expiação mesmo, não tem outro jeito. Aí precisou a doutrina espírita vir, na época de hoje, trazer como funciona para nós a ciência, a tecnologia da reencarnação em nossas vidas hoje, vivenciando a boa nova novamente. Então, não adianta negar a Deus, porque a vida, as leis de Deus, né, não mudam. Aquele rapaz, ele tinha inveja do seu mestre, porque o seu mestre sabia tudo. Eu vou desmascarar meu mestre. Hora que ele estiver numa multidão, eu vou colocar um pássaro na mão e vou perguntar para ele: esse pássaro está vivo ou está morto? Se ele falar para mim que está vivo, eu vou amassar o pássaro, ele vai errar. Se ele falar que o pássaro está morto, eu vou abrir a mão, o pássaro vai voar. Não tem jeito. Dessa vez, eu vou desmascarar o mestre que sabe tudo. Ele estava na multidão, ele chegou. Deixa eu pegar o pássaro aqui. Pronto, tá aqui.
mestre, eu tenho um pássaro aqui na mão. Eu quero que você me fala se ele está vivo ou está morto. Não vai ter saída, né? Vou desmascarar ele agora. Mas ele era o mestre, sabia tudo. Ora, meu filho, a vida desse pássaro pertence a você. Não teve saída, né? É o que nós fazemos da nossa existência. A nossa existência pertence a nós. Não adianta, pois lamentar. Nós temos a liberdade de fazer ou desfazer, piorar ou melhorar a nossa vida. Lembramos sempre do pássaro aqui. Nós traçamos a nossa existência. Eu não vou na doutrina espírita, não. Porque você vai lá no espiritismo, ele só fala de morte. Eu nunca vi. O espiritismo não fala de morte, só fala de vida. Foi graças a isso que eu fiquei no espiritismo, eu vim em 75 no espiritismo, por amor, e fiquei até hoje trabalhando pela doutrina espírita. E nunca falei que a morte existe para ninguém. E nós sabemos que a morte não existe. Então, só para ter uma ideia, do dia que eu nasci até hoje, eu só vivi até agora, 24.090 dias. Eu só vivi, eu não morri ainda. E só vou sair do corpo simplesmente. Então, na verdade, todos nós aqui só estamos vivendo, ninguém morre, né? Então, quando alguém fala, no espiritismo só fala de morte, vocês podem fazer o seguinte, olha, rasguem a morte. No centro não se fala de morte. Aqui não, só fala de vida, vida plena. Aqui nós falamos, de vida para sempre. Ninguém fica sem viver eternamente. Às vezes, eu e você, a gente se dá tão bem, mas de repente uma palavra mal falada, mal pronunciada, alguma coisa que a gente não se entendeu, e a nossa vida é que nem uma folha em branco, olha, lisinha, certinha, a nossa amizade é perfeita. Mas, de repente, alguma coisa entorta. E a gente não se perdoa. Eu quero que você amasse essa folha. Pode amassar. Agora eu quero que você desamasse. E tenta deixar ela lisinha de novo. Não vai ser possível, né? Não vai ser possível. É assim, pessoal. Quando a gente fere um ao outro, e a gente vivia tão bem, feliz, contente, né? De repente aquilo amassa a nossa vida, e você tenta desamassar, não tem mais jeito. Fica aquilo marcado. É o nosso clichê da nossa vida. É aquele segundo de erro, que às vezes a gente não pensou, aqueles 5 segundos de pensamento, de repente a gente fere para muito tempo. E para que volte à normalidade, a gente às vezes tem que reencarnar tantas vezes por não ter acertado hoje aqui. Então, cuidado com as nossas ações, um tanto infeliz às vezes. Tem pessoas que gostam de usar muito o não. Olha, vamos fazer pizza aqui no centro? Não, hoje não. Outros vai no meu lugar, que se todo mundo falar não vou fazer pizza, porque alguém vai chegar na hora, não vai ter ninguém para fazer. Né? Vamos lá fazer? Não. Vamos visitar um parente? Também não vou, não tenho vontade, não quero. Vamos ao shopping? Não quero, não vou. Vamos para fazer um passeio? Não quero. E você vai usando o não. E quando você usa o não, você não descobre o seu QI, a sua inteligência, a sua capacidade, os seus conhecimentos, o que você tem que pregar.
Você não consegue descobrir o que você tem de potencial. Porque você está sempre negando a você mesmo. Nós temos, às vezes, utilizar mais o sim. Olha, não tenho vontade. Sabe quem gosta do não? As sombras. Ixi, eles adoram. Os irmãos infelizes. Você fala não, você vai para o sofá. O sofá é preguiçoso. O Chico falou para a gente vender o sofá, porque ele é preguiçoso. E você fica ali, não produz nada. E sempre não tem vontade para nada. Até que você vai acabar num quarto escuro, porque tudo é negativo, é negacionista. Então, tudo é não. E você vai acabar num quarto escuro, sabe o que vai instalar? A depressão. É o que eles querem. Quem utiliza muito não na vida, a depressão se instala. Olha só, tire o não. Vamos fazer pizza? Eu sou o primeiro da fila. Vamos ao shopping? Claro. Vamos limpar o centro? Vou. Vamos visitar o parente? Vou. Acabou. A sombra vai embora, porque você vai trabalhar. Né? Quando nós fazemos pizza lá, eu vou às 4 da manhã, no seu horário que vocês começam a fazer aqui. Tem uma turma que chega às 5, a outra às 6. E eu falo, quem deve mais vem mais cedo, né? Fazer o quê? Então eu vou mais cedo, porque a dívida é maior. Meus irmãos, utilizar mais o sim e menos o não. Tudo bem, pessoal? Vai indo bem? Tudo certinho? Por favor, eu gostaria que vocês dissessem para mim qual é a palavra que está escrito nesse panfleto. Não, né? Mas vamos perguntar de novo. Né? Não era isso que eu queria. Por favor, vocês poderiam dizer para mim qual é a palavra que está escrito aqui nesse panfleto? Está vendo? A gente usa muito não. Na verdade, a gente tinha que ter feito ao contrário. Olha, Prete, a palavra que você escreveu nesse panfleto, com tanta delicadeza, tanto trabalho, a palavra não. O não tem que ser bem escondido para utilizar mais o sim. Você viu? A gente falou a mesma coisa, eu falei a palavra não, mas bem sutil, bem tranquilo. E devagarzinho nós vamos descobrindo a nossa potencialidade, a nossa irmandade, a nossa espiritualidade, a nossa fraternidade, a nossa caridade, a nossa boa vontade. Porque utilizamos mais o sim. Vamos lá, mais 5 segundinhos de pensamento. Agora o pessoal vai pensar antes de responder. Mas eu quero que vocês respondam, viu? Qual é a cor do S da perdigão? Não é, né? Olha lá. Alguém estava perdido aí, não estava? Qual é a cor do S da sadia? E não da perdigão. Ó, nós tivemos mais de 5 segundos hein, antes de responder. Tem uns que falou que é vermelho, tem todas essas coisas aí. Mas a gente está ficando craque até o final da palestra, viu? É o pensamento trabalhando em primeiro lugar, porque o pensamento é a primeira ação materializada. A hora que você executa, ela fica concreta. Né? O pensamento é uma ação. Ainda não cheguei nos R$50, viu? Mas cheguei aqui. Ó, será que bônus horas é aquilo que de manhã você dá para aquele que pede R$5 e aguarda que Deus lhe dá em dobro à tarde? R$10? Não é, né? Porque tem gente que vive negociando. Eu só ajudo, mas quero receber em dobro. Olha, eu vou dar 5 para aquele que necessita e vou querer receber 10, eu não quero real, eu vou querer em dólar. Tem gente que negocia com Deus, viu? Vive negociando aí. Né? Mas, na verdade, o bônus horas não é essa troca. Deus lhe dá, quando você trabalha 1 hora para o bem, com desprendimento, você tem 4 horas de felicidade, de tranquilidade, de saúde e de paz. Isso é psicologia da vida. Então, na verdade, o bônus horas é isso daí, é aquele crédito no banco divino. Quanto mais crédito tem lá, mais paz, mais saúde, mais bem-estar.
Tem gente que vive doente e pergunta, mas por quê? É que você precisa provocar a felicidade do próximo. Quando você provoca a felicidade do próximo, você fica feliz, porque ele manda para você energias boas. Então, negociar com Deus em troca de bem-estar material não funciona, não dá certo. Na França, nós temos o rio Sena, um rio muito bonito, despoluído. O pessoal senta lá, fica à vontade, mas tem bastante pontes. E essas pontes, o pessoal utiliza para tirar a vida, encurtar a vida no rio Sena, né? Da França, Cidade Luz, Paris. Aquele rapaz desgostoso com a namorada, foi até uma dessas pontes, subiu no pedestal. A hora que ele subiu no pedestal, ele viu no chão um exemplar de um livro todo rasgado, molhado, sujo, embarreado. Ele desce do pedestal, e ele ia se jogar da ponte, ele desce, vai, pega aquele livro e começa a ler. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. E tinha uma dedicatória naquele livro. Este livro salvou a minha vida. Alguém tentou também. Ele pega aquele livro, ele começa a ler, ele vê que a vida continua, que ninguém morre, que o suicídio não pode ser feito, que você fica na pior situação. E como ele trabalhava uma tipografia, no trabalho da encadernação, naquela tipografia, ele manda um presente para o Kardec dessa maneira. E o Kardec recebe na porta de casa e desembrulha. Aquele livro sujo, aquele rapaz que não se matou, ele encadernou o primeiro livro do Kardec encadernado, ó, capa dura, com o desenho do Kardec escrito a ouro. E acrescentou, aqui também, pode deixar no chão, acrescentou aqui também. Esse livro salvou a minha vida também, o Livro dos Espíritos. Eu fico a imaginar, obrigado, quantas vidas, desde o ano de 1857, o Livro dos Espíritos salvou até os dias de hoje. A gente fica a imaginar. Então é por isso que nós trabalhamos na divulgação da doutrina espírita. Dizem que você só vai no centro pela dor. Eu vim por amor, né? Vê se esse martelo é de ferro. Pode pegar, ver o peso. Consegue? Não consegue? Não consegue? Desculpa. Mas vamos lá. Pesado? Pesado. De ferro, né? Tá. Isso. Se chegar na doutrina espírita é pela dor, e a gente já vai para o céu, para o paraíso, viver feliz, pagar todos os pecados, é uma boa. Porque o que nós vamos fazer? De novo aqui uma fila indiana, todos nós vamos colocar a mão aqui, né? E vamos martelar os nossos dedos, sentir dor, e já vamos pagar todos os pecados. A doutrina espírita nunca falou que para você acessar a vida espiritual, você é obrigado a sofrer. De forma alguma. Você pode chegar aqui pela dor, mas ela passa, vai embora e você fica na casa espírita trabalhando por amor. Esta é a função. Então, nós chegamos aqui, pode às vezes até carregado, mas ninguém disse que a doutrina espírita você só vem pela dor. De forma alguma. A doutrina espírita é puro amor, é pura alegria, é pura felicidade. Porque senão seria fácil, né? Martelar o dedo, estaria tudo resolvido, né? Tá aí mais uma lição de aprendizado. O Chico sabia, as pessoas chegavam na frente do Chico e ele sabia o nome de todo mundo. E perguntaram para ele, Chico, mas como você sabe o nome de todo mundo? Está escrito na testa de todo mundo que chega aqui. E eu fiquei imaginando, se eu chegasse perto do Chico, né? O que ele ia ler, né? Ele ia ler José Carlos Prete, o meu nome. Fantástico. Estava escrito no perispírito de todo mundo que se aproximava dele. Ele via na vidência o nome de cada pessoa.
sem ninguém ter falado nada para ele, o nome individual de cada um. Ó, pessoal, agora eu vou fazer um convite para vocês, né? Vamos lá, então? Pode levantar a mão, hein? Quem quer ir para o céu, pode levantar a mão. Eu quero que vocês levantem a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Quem quer ir para o céu? 6, 7. Olha, 8. Olha, todo mundo quer ir para o céu, não quer? Claro que queremos, né? Mas acontece que tem que ser agora. O pessoal que levantou a mão aí quer ir para o céu agora? Não. Tá ruim, mas tá bom. Não é assim, né? Olha, tá difícil aqui, mas tá bom. É a história que a gente falou, né? A gente se acostuma tanto com a prova e a expiação, vai trabalhando ela que fica normal. E vamos trabalhando a caridade, a fraternidade, a doutrina aqui do lado. Então, ó, eu quero ir para o céu a hora que eu desencarnar, viu? Porque se você desejar sair do corpo agora para ir para o céu, não vai. Porque, em primeiro lugar, se você está com saúde plena, o seu corpo não vai expulsar seu espírito, mesmo que você deseje. Porque a gente só sai do nosso corpo quando o nosso corpo expulsa você dele. Quando aí não tem mais condições de abrigar a alma, então a alma sai, né? Aí sim a gente vai lá para o céu. Vamos lá mais para a última dos 5 segundos, né? Vamos lá, então? Agora o pessoal não cai mais, não tem mais jeito. Quantos animais de cada espécie Deus pediu para Moisés colocar em sua arca? Nenhum, né? Porque é na arca de Noé e não de Moisés. Olha, a gente já começou a ficar bom, craque, né? Que bacana, né? Uma das grandes invenções que Deus nos deu foi a luz. Nós temos o globo ocular, enxergamos o colorido, a vida, o próximo. É uma felicidade enxergarmos a luz. Tem muitos seres no fundo do mar ainda que não foi desenvolvido o globo ocular nas profundezas dos oceanos, né? Mas Deus nos deu a luz. E a gente não aprendeu ainda a valorizar a luz, a vida, a vista, né? O que a gente faz, então? Até uns que faz por necessidade, mas a maioria vive se escondendo da luz que Deus lhe deu. Para quê? Vamos viver a vida feliz com a luz que Deus nos deu, não se esconda não. Porque do contrário, você vai durante um velório, o pessoal para chorar, eles têm vergonha, eles colocam o óculos para chorar, para que ninguém vê. Chore. A alma fica leve, feliz, não precisa se esconder. Vamos chorar com a alma. Para piorar, o que o pessoal fez nos carros? Colocou insufilme. Todo mundo se esconde. Olha, eu cumprimentei você, Pedro. Se você nem me viu, mas que jeito que eu vou ver? Não tem jeito, né? Então nós vivemos aqui nem lá no velório, né? Escondendo e pedindo o quê? Contratando as carpideiras. Não sei se tem carpideiras hoje, né? Aquelas mulheres que você contrata para chorar em seu lugar. Os ricos que fazem isso, né? Eles têm vergonha de chorar, eu contrato, as mulheres choram em meu lugar. Né? Senão a gente continua a não valorizando as coisas de Deus. Nós estamos chegando no finalzinho, viu, pessoal? Tá? Já estamos chegando lá. Novamente aqui, ó. Não tenha armas dentro de casa. Tenha livros, bons livros. E eu trouxe livro aqui para vocês, e eu não esqueci, tá? Então não esqueça ter bons livros dentro de casa e não armas. Outra coisa que nós aprendemos quando chegamos na casa espírita é o desapego. Vai desapegando, né? Como você sabe que está vivendo o desapego? Quando você vive somente com o necessário. O Chico nos fala, nessa vida eu aprendi a viver simplesmente com o necessário. E nós devemos. Como eu sei
Quando você passar numa vitrina e você vê uma roupa bonita, eu não preciso, eu tenho. Então você já está vivendo o desapego. Quando você passa naquela casa de chocolate, maravilhosos, sabores fantásticos, não vou comprar, eu posso passar sem. É o desapego. É aquilo que você quer, mas você pode passar sem, para que para outros não vai faltar também. É o desapego, né? Estamos chegando ao final. Cada um de nós aqui na casa espírita, nós somos um palitinho aqui, né? Somos um palitinho, todos juntos aqui na casa espírita, né? Todos juntos, né? Quer tentar quebrar todos juntos, mas não põe muita força não, viu? Vê se consegue quebrar. Não consegue. Não, sem muita força. Consegue, fica difícil, né? Tá vendo? É difícil quebrar. Isso, tá vendo? Todos juntos aqui, trabalhando junto na casa espírita, administrando a casa espírita, frequentando, estudando, todos juntos, o centro nunca vai fechar as portas. Não vai quebrar nunca o centro. Porém, se eu vier administrar essa casa, como presidente do centro, e ser o dono de centro, que a gente fala às vezes, sozinho querer ser mandatário, ó, fica fácil para quebrar. Porque eu trabalho sozinho, eu mando, todo mundo tem que me obedecer dentro do centro. E no centro, na verdade, nós trabalhamos em conjunto. Ninguém é dono de centro. A necessidade da casa espírita é a necessidade de todos nós. Por isso que fazemos eventos. Está aí, então, esta colocação. Chegou a nota de 50. Vê se é de 50 de verdade. De verdade, tá vendo? Aí. De novo, pessoal, preciso que vocês, quem quer essa nota de 50, levante a mão. Pode levantar a mão. 1, 2, 3, 4. Ó, só 4 para querer essa nota de 50? Vixe, pessoal, 5. Eu comecei com 20, veio a inflação, vim para 50. Eu estou vendo que eu tenho que mudar para 100, né? Aí todo mundo levanta a mão. 50 não dá mais jeito, né? Mas o pessoal que levantou a mão, e eu vou sortear essa nota de 50, que vale R$50, tem poder de compra de R$50, você compra o que você quer. Eu não vou dar para vocês assim, não, eu vou amassar ela, é lógico, eu vou amassar, né? O pessoal que levantou a mão, eu amassei a nota, ainda quer essa nota amassada, que tem poder de compra de R$50? Claro que quer. Mas ainda não está tão amassada. Vamos amassar um pouco mais, né? Acha? De forma alguma, né? Ficou bem amassado, né? Agora fica. Aí, vamos ver, né? E o pessoal que levantou a mão vai querer continuar ganhando essa nota de 50? Claro que vai. A nossa vida também é assim. O valor que você tem, que você adquiriu de vida em vida, na sua individualidade, hoje você é a pessoa que você é. As pessoas podem pisar em você, podem sujar você, falar mal, querer destruir, você vai continuar sendo o seu valor. O seu valor que você adquiriu de vida em vida não vai se perder. Jamais. Você vai continuar valendo o valor que você tem, que nunca se perde de vida em vida, vai se somando. As pessoas podem te odiar, mas você vai continuar sendo o que você é. Ninguém vai fazer mal para você. É o valor de cada um de nós. Para que nós possamos encerrar, não sei se tem algum advogado aqui. Se tiver uma brincadeira, né? Que você vai escrever na lápide do túmulo? Na plaquinha, o que você vai escrever? O advogado, ele vai escrever: disseram que eu morri, mas vou recorrer. Não é advogado, está sempre recorrendo. Nós somos espírita, né? O que eu vou pôr lá na minha lápide do meu túmulo? Volto já. A gente é reencarnacionista. Eu volto já, viu, pessoal? Vocês não vão ficar livre de mim, não. Tá? Então você pode pôr lá, né? Tá aí, pessoal.
Se o Silvio Santos estivesse aqui com vocês, ele ia falar, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Eu não trouxe dinheiro para vocês, né? Mas eu trouxe algo muito melhor, né? Quem quer livros espíritas, levante a mão que eu vou doar para vocês. Quem levantou a mão aí? Levantou? Aqui, um aqui. Vamos um aqui também. Mais um aqui. Opa, um aqui. Um aqui também. Ali. Aqui, um aqui. Um ou dois aqui. Aí, aqui você aqui. Quem mais levantou a mão? Tem mais dois ainda? Vai lá, para cá. Aí, certinho. Obrigado, pessoal. Eu agradeço pela atenção, né? Pela participação de cada um de vocês. Como eu falei, hoje era uma palestra diferente, é uma dinâmica baseada, sem dúvida, tudo sobre a doutrina espírita. Fiquemos em paz, graças a Deus.